Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 90. Eu vou ler 3 versículos. Eu estou lendo a versão NVI. Versículo 4, 10 e 12. Eu quero só que você entenda o que o capítulo diz, eu não vou ler ele todo. Salmos 90, versículo 4, diz assim: de fato, 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Versículo 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Olha o versículo 12 agora. Ensina-nos a contar os nossos dias sobre a terra, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha, você sabe o que você não tem por falta de sabedoria. Você sabia? Porque se você tivesse sabedoria, você tinha. Então, como que eu alcanço um coração sábio? Sabendo contar os meus dias sobre a terra. O que é contar os dias? Não é hoje, é dia 12 de janeiro. Então passaram 12 dias de 2025. Isso qualquer um faz. Contar os dias sobre a terra é contar como o Senhor conta. Contar os dias sobre a terra é você saber qual é o tempo que você está vivendo. Qual é o momento que você está vivendo. Quando nós sabemos o tempo em que nós vivemos, nós não fazemos negociações ruins. Quando nós temos clareza do tempo que nós vivemos, nós trabalhamos com alegria. Quando nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo, nós temos um coração sábio. Você imagina que você vai num velório. Aí você está lá no velório, aquela tristeza. Ali no Vale dos Pinheirais tem uma lanchonete, né? Tem um lugar um pouco mais agradável. E aí você vai chegando e tem um triste, outro triste. Aí quando chega assim no meio do caminho, tem um lá que está contando piada e rindo muito. Você é doido, meu? Aí eu estava assim, bem foda. Ai, meu Deus do céu. Como que seria isso? Não seria uma coisa estranha? É alguém que não sabe fazer a contagem do tempo. Não é momento daquilo. Mas também é horrível você ir numa festa de aniversário de criança, que tem criança correndo, teleférico indo de um lado para o outro, piscina de bolinha, pimbolim, e criança gritando, e vem uma pessoa vestido dos cachorros da patrulha canina, e aquela festa, mas aí tem alguém na mesa chorando muito. Não acredito, não acredito. A coisa embaraçosa também. Por quê? Por causa do tempo. Se essa pessoa que está na festa chorando estivesse no velório, ela estava no tempo certo, fazendo a coisa certa. E se essa pessoa que está contando piada no velório estivesse na festa de aniversário, ela estaria fazendo a coisa certa no tempo certo. Então você percebe que não é questão do que você faz, mas é questão do tempo daquilo que você faz. Uma pessoa que chora no velório é uma pessoa bem-sucedida. Ela está fazendo o que se espera dela. Uma pessoa que ri e brinca e corre no aniversário de criança é uma pessoa bem-sucedida, porque ela está fazendo exatamente o que se espera dela. Você vai viajar, e aí você vai para Campos do Jordão, mas aí você leva a sunga, você leva maiô, você leva guarda-sol. Não, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo a contagem do tempo. Não é tempo disso lá em Campos do Jordão. Portanto, não é questão daquilo que você faz, mas é a percepção do tempo. Se você tem a percepção do tempo correto, você faz a coisa certa. Você compra certo, você vende certo, você casa bem. Uma pessoa que se casa com 3 meses, 6 meses, até 1 ano que conheceu alguém, ela está fazendo a contagem do tempo errado, vai ter problema. Porque não dá conta de conhecer. Mas uma pessoa também que casa depois de 10 anos de namoro, também está fazendo a coisa errada. Por quê? Porque não percebeu o tempo. Eu quero pregar sobre isso hoje exatamente porque nós estamos iniciando 2025. E para você ter um coração sábio, você precisa
observar os seus dias. O que você está vivendo nesse momento? É tempo de fazer o quê? É tempo de viver de que forma? É tempo de escolher o quê? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero ler um texto com você. Abre a sua Bíblia em Lucas 10. Vou ler um texto muito conhecido. Jesus tinha uma profunda amizade com uma família. E essa família era uma família de 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Então, sempre que Jesus ia para a cidade onde eles moravam, que era Betânia, Jesus parava na casa de Marta, Maria e Lázaro e jantava lá, dormia lá, porque ele tinha profunda amizade. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, esse texto que eu vou ler mostra um pouco disso que eu estou falando. Olha aí na sua Bíblia, em Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim, ó. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Vou ler mais uma vez esse versículo, versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, o que o texto diz? Jesus estava passando por um povoado e foi para a casa de Marta. Marta tinha uma irmã, tinha um irmão também, aqui não cita, mas ele tinha um irmão. Quando ele chega na casa, Maria, a irmã, senta aos pés de Jesus, ou seja, Jesus estava sentado numa cadeira, num lugar um pouco mais alto, talvez, e ela senta aos pés de Jesus, no chão, ouvindo o que Jesus falava. E Jesus ensinava, e ela ia se alimentando dos ensinos de Jesus. Mas a Bíblia diz que Marta estava ocupada fazendo o serviço da casa. Então, provavelmente, Marta estava cortando o alho, cortando a cebola, colocando na panela, ao mesmo tempo lavando as coisas para não ficar aquela pia cheia, e aí cai água, ela passa um pano no chão. Enquanto isso, o que Maria está fazendo? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Marta dá uma olhada da cozinha, mas não é possível, ninguém vai perceber. Aí ela volta lá e continua e corta a parte do cabrito e limpa o cabrito e pega o pernil, tempera com hortelã, abre o forno e ela dá uma olhadinha aqui, mas não é possível, essa Maria é muito folgada, né? Não. E Jesus não percebe? Diz que ele vê tudo, mas não vê isso, né? Ninguém vê essas coisas que a gente faz. E aí ela vai lá e pega o alface, aí pega ali também e vai lavando o alface e batendo o alface, e aí daqui a pouco ela fala: nossa, quanto trabalho que tem para fazer aqui, meu Deus do céu. Mas não é possível, ninguém vai ouvir nada, ninguém. Aí chega um momento que ela não dá mais conta, ela vai lá e fala assim, imagina a mulher com um pano de prato no ombro, não sei se você já viu essa cena. Um pano de prato no ombro, né? Eu estou lembrando aqui, quando a gente tinha padaria, estava lá trabalhando, chega uma mulher, eu vi que tinha um negócio no ombro dela, ela comprou pão, passou no caixa, aí tinha uma calcinha no ombro dela. Que ela foi tirando a roupa do varal e foi... Aí ela tirou e ficou... Daí tem uma coisa aí. Era uma senhora, né? Mas a mulher atarefada, com pano aqui, suja, suando e... Ó, Jesus, não tem jeito. Você não está vendo tanto de coisa que eu estou fazendo aqui? E a minha irmã aí sentada, não convém o senhor mandar ela vir me ajudar? Não é melhor o senhor falar para ela vir fazer alguma coisa? E aí Jesus fala o quê? Marta, Marta. Ó, quando sua mãe fala seu nome 2 vezes,
Você já passou por isso? Sua professora, Bruno, você já sabe. Esses dias minha mãe mandou uma mensagem, Bruno com 4 O no final. Aí eu escrevi, por que você está gritando? 2 vezes, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Você sabe, a Marta que estava trabalhando, ela não é ruim. Por que você acha que ela está trabalhando? Você acha que ela está trabalhando por causa de Maria? Era por causa de quem que ela trabalhava? Por causa de Jesus. Para receber bem Jesus, para servir bem Jesus. O coração de Marta era um coração bom. O coração de Marta era um coração para servir. O coração de Marta era um coração que amava ao Senhor. Por outro lado, Maria da mesma forma, amava o Senhor. E ela estava sentada ouvindo. Nenhuma das duas está em pecado. Marta não está em pecado. Marta não é menos importante. Marta não é menos santa, mais pecadora. Não, só tem um detalhe entre as duas. Uma percebeu o momento e a outra não percebeu o momento. Uma percebeu o tempo, agora não há nada de mais importante do que sentar aos pés de Jesus. Enquanto a outra não percebeu o tempo. E estava fazendo muitas coisas, até coisas nobres, mas não era o tempo de fazer aquilo. Aí quer dizer, ela não recebeu o elogio de Jesus. Muito pelo contrário. É curioso que quando Marta vai falar com Jesus, ela espera que Jesus repreenda Maria para Maria fazer o que ela estava fazendo. No entanto, Jesus repreende Marta e fala para Marta, vai fazer o que Maria está fazendo. Por que isso? Maria é melhor que Marta? Não, só que Maria está percebendo o tempo. Quando você não percebe o tempo, aquilo que você está fazendo pode ser bom, mas não vai prosperar. Não vai avançar, porque é bom, mas não é para fazer aquilo aquela hora. Eu fico pensando, e depois Jesus terminou e falou, bom, era isso que eu tinha para falar. Vamos pensar assim, acabou minha pregação. Vamos sentar e vamos comer, todos vêm comer, depois vai ali, lava a louça, Maria ajuda, guarda a louça no lugar. Não sei se você já foi em alguma casa, acredito que não, mas imagine essa cena. Você vai numa casa, fazer uma visita para um casal que você ama, para estar junto. Aí vocês pedem uma pizza, refrigerante, suco de uva. Aí pede uma pizza doce também, todo mundo está comendo. Aí vai a hora, vai passando, os pratos vão ficando sobre a mesa. Aí a dona da casa, que você foi visitar, levanta e deixa o marido lá sozinho e fala, eu vou adiantando aqui, tá? Vou adiantando aqui. Aí ela pega os pratos, garfo e vai lavando a louça e aí fica lá o casal junto com o marido, mas ela está em outro ambiente, fazendo outra coisa. Não é esse o propósito. Essa semana eu recebi um casal na minha casa. Aí tomamos café, sujou lá xícara, sujou talher, pires, prato. Mas nós continuamos a conversa. Até que acabou a nossa conversa, aí eu e o homem, nós sentamos no sofá, conversamos, as mulheres pegaram ali, lavaram e também continuaram conversando lá. Por quê? Porque passou o tempo daquilo que nós precisávamos conversar. Mas é muito ruim quando não se percebe o tempo daquilo que é para ser feito. Se você falha em perceber o tempo, você não recebe um coração sábio. É o que diz lá em Salmos 90, versículo 12. O que está escrito lá em Salmos 90, versículo 12? Ensina-me a contar os meus dias para adquirir um coração sábio. Você tem que aprender esse ano a contar os seus dias. Tem tanta gente que conta os dias errado. Pede a conta do emprego quando não era para pedir. Começa o empreendimento no momento que não era para começar. Muda de casa quando não é para mudar. Aluga uma casa mais cara quando não é para alugar. Vende no momento que é para reter. Retém no momento que é para vender. Não percebe o momento, não percebe o tempo. Olha que coisa interessante. O pessoal lá de casa ganhou muitos presentes. E aí alguns têm que trocar. Até falei para minha esposa, mas
você não troca tudo de uma vez? Porque toda semana tem que ir no shopping. Eu acho que ela está dando um golpe. Falei, isso aí vai durar até julho. Vai trocando presente, aí volta com mais 2, vai e volta com mais meia, aí vai e volta com... Aí nós fomos ontem. Aí eu vi lá numa loja que eu gosto. Saldo, saldo, saldo. Eu falei, não é possível ter tanta placa de saldo e não ter saldo, né? Aí entrei lá. Aí achei um blazer, eu estava precisando de um blazer, que os irmãos já conhecem meus blazers, não conhece? Meu terno? Que cor que é meu terno? Tá vendo? Vocês conhecem. Vocês ficam reparando, né? Não era para vocês responder isso, não. Eu vou comprar um blazer. Aí achei um blazer lá. Bonito, né? Aí, o preço. R$ 929. Só na parte de cima. Aí eu falei pro rapaz assim, tem a parte de baixo também? Ele falou, aí, não, escuta, você tem que ouvir o testemunho até o fim. A calça, achou a calça, R$ 690. Dava 1.700 os dois. Aí ele falou assim, esse aqui está no saldo. Eu falei, oh, glória a Deus. Quanto sai os dois? R$ 595. Em cima e embaixo, era 1.700. Agora, se eu tivesse comprado em outro momento, eu pagaria quanto? 1.700. Como eu comprei no momento certo, para mim, porque só tinha o meu número. Parte de cima 50, calça 42. Deu certo. Já anotou? Anotou? Domingo que vem eu vou vir com ele, só para vocês testificar. Momento certo, você gasta menos dinheiro, gasta menos energia. Fazer a coisa no momento certo traz mais alegria. Se eu tivesse comprado o terno pelo preço normal, não estava testificando aqui. Mas como eu comprei mais barato, isso encheu o meu coração. Porque momento certo para fazer a coisa certa. Mas se você perde o tempo, você tem um problema. Qual era o tempo que nós lemos ali de Jesus na casa de Marta e Maria? Não era o tempo de Maria estar trabalhando. Não era o tempo de Maria estar no trabalho. Era o tempo de... Perdão, Maria não, Marta. Não era o tempo de Marta estar no trabalho. Era o tempo de Marta estar na comunhão. Não era o momento de Marta estar fazendo alguma coisa para Jesus. Era o momento de Marta estar com Jesus. Não era o momento de oferecer algo para Jesus. Era o momento de receber algo de Jesus. Mas ela perdeu o foco. Por quê? Porque não percebeu o tempo. Quero dizer para você que você tem que perceber o tempo. Você vê que curioso. Era o tempo de receptividade para Jesus na casa de Marta. Mas para Marta era o tempo de produtividade. Ao invés de receber, estava produzindo. Inverteu o tempo. Não era, o que ela fez não era errado, mas o momento não era adequado. Se você compra algo no momento inadequado, você vai pagar mais caro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui te serve para 2025? Abre aí a sua Bíblia em Eclesiastes 3. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão, que a Bíblia testifica que não há e não houve homem mais sábio do que Salomão na terra. Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Olha o versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. É a ilustração do casamento, da festa e do velório. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tem tempo de prantear. O que é prantear? Entristecer. Tem momento para você ficar triste, você vai ficar triste. Mas também tem momento de dançar. Mas se você quiser dançar no momento de prantear, você vai se confundir e não vai prosperar. Olha a continuação.
Há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter. Tem uma versão que diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tem tempo de desistir. Olha aí o que o texto diz. Há tempo que você deve procurar, mas há tempo que você deve desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Olha isso, tempo de odiar. Que coisa. É o que a Bíblia diz. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Você vê, a Bíblia fala que tinha uma mulher interessada por José, no Egito. E ela era a mulher de Potifar, um governante. Ela ataca José para tentar seduzi-lo. Ele não cede à sedução da mulher, que tudo indica que era uma mulher muito bela. Aí ela então puxa a roupa de José, deixa ele nu, esperando que ele fosse então ter algum tipo de intimidade com ela. Mas a Bíblia diz que ele fugiu. Ele não resistiu. Há tempo de resistir, mas há tempo de fugir. Resistir ao diabo, luta com o diabo, foge da aparência do mal. Se a pessoa inverte o tempo e foge do diabo, mas resiste à semelhança do mal, inverte as coisas, perde o tempo. Então você vê que é questão do time do negócio. É você perceber qual é o momento que você está vivendo. Porque senão você vai acabar tendo um problema em 2025. E essas mensagens que eu tenho pregado desde o primeiro domingo de janeiro é para trazer esperança e direcionamento para você. Estava conversando com um casal essa semana e eu falei para ele assim, você sabe onde você está? Você sabe onde você está? Sei onde eu estou. Hoje eu estou com essa condição financeira, estou com esses sonhos. E você sabe onde você quer chegar? Falei para ele. Ele falou, sei onde eu quero chegar. Então nós precisamos só ajustar o caminho. Porque se você sabe onde você está e sabe onde você quer chegar, é só uma questão de ajuste. Mas o problema é que muitas vezes nós não sabemos nem onde estamos e nem onde queremos chegar. Não tem o que ajustar. Você precisa saber onde você está. Você está vivendo que tipo de tempo? É tempo de reter, não gastar? Então não gasta! Pelo amor de Deus. Não passa o cartão de crédito. Natal dá até um frio na barriga. Por quê? É amigo secreto da igreja, amigo secreto da empresa, amigo secreto da célula, amigo secreto, amigo secreto, amigo secreto. Aí, puxa, tem que dar um presente pro filho, tem que dar um presente para a esposa, tem que dar um presente para a mãe, para o pai. Se deu para a mãe, para o pai, tem que dar presente para a sogra, para o sogro. Aí tem uma... E vai. Vai passando o caetão. Quem tem caetão aqui? Você tem caetão? Passa o caetão, o pessoal fala. Não, eu estou sem dinheiro, passa o caetão. Você fala assim também pro seu marido? Aí o que acontece? Vai passando o caetão, vai passando o caetão. Não percebe o momento, não é tempo de gastar. Faz uma cartinha, ao invés de dar um presente, se você não pode. Compra uma caixa de chocolate. Vai na Cacau Show, faz um kitzinho. Mas não gasta mais do que você pode. Só para pôr na rede social. Isso aqui é para o Natal do ano que vem, que esse Natal aqui você já fez. Não se sinta culpado, porque todo dia 24 de dezembro é Natal de novo. Aí quer surpreender, porque tem a rede social, precisa postar, precisa marcar, precisa tirar foto. Para com isso, perceba o tempo que você está vivendo. Agora, se você está no tempo que você pode, dê o melhor. Vai lá na Brooksfield e compra uma camisa para o pastor. Você pode? Faz! Vai lá na... É qual? CNS! Compra um sapato para o pastor. É Luz da Lua, né, Bruna? A pastora gosta também. É o que mais? Aproveita, Bruna. Se você pode, use. Você pode viajar, viaja. Você pode gastar, gasta. Você pode ir no melhor cabeleireiro, vai. Na melhor... Faz o melhor que você pode, mas vive o seu tempo. Não queira viver o tempo do outro.
Não, ele fez, eu vou fazer também. Deixa eu te falar uma coisa. Inveja não é você querer ter o que o outro tem. Inveja é você não ter e querer que o outro não tenha também. A inveja não é você querer o que o outro tem, porque tem coisa que o outro tem que você nem gosta. Então alguém vem e fala, olha aqui que eu comprei. Aí você sai para fora, vê uma caminhonete. Você nem gosta de caminhonete, você prefere carro sedã. Mas a inveja entrou no coração. Não é porque você quer a caminhonete, é porque você não quer que a pessoa tenha a caminhonete. O nome disso é inveja. Quebra isso na sua vida, viva o tempo que o Senhor deu para você. Honra no pouco, que Ele vai te colocar no muito. Isso não diz respeito só a bens materiais, não. Isso diz respeito à vida. Não pode ter filho, infelizmente, tem um problema, se alegra com o que a outra teve. Ah, eu estou há tanto tempo, não sou discipulador, se alegra com o que o outro é. Por quê? Porque tem o tempo. Comer fruta fora do tempo é um problema. Já comeu fruta fora do tempo? Amarra a boca, fica tudo esquisito. Eu quero continuar falando de Marta e Maria. Abre a sua Bíblia em João 11 agora. João 11, 3. Aqui é o segundo encontro de Marta e Maria com Jesus. Elas se encontraram naquela ocasião e agora há um novo encontro. Então, capítulo 11, versículo 3. Diz assim, ó. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos pular para o versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Olha só, procuraram Jesus para dizer que Lázaro estava doente. O que Jesus respondeu? Essa doença não vai matá-lo. Passou 4 dias, o homem está lá, ou melhor, não passou 4 dias. Logo depois ele morreu. E ele já estava 4 dias no sepulcro. 4 dias. E Jesus falou, ele não vai morrer. O homem morreu e já tinha 4 dias que ele estava morto. Então você vê que o tempo de Deus não é o meu tempo. E o seu tempo não é o tempo de Deus. Nós começamos tudo isso aqui lendo Salmos 90, que diz o quê? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Jesus falou, ele não vai morrer, mas para o ambiente onde vivia Marta e Maria, Lázaro havia morrido. Aí o texto diz assim, ó, versículo 17, ao chegar Jesus, verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias, quando Marta, versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não tinha morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Esse é o segundo encontro de Maria. Lázaro estava morto. Marta ficou sabendo, Jesus se aproxima. Marta. Marta foi correndo até ele e falou, se o senhor estivesse aqui meu irmão não tinha morrido. Aí eles conversam. Logo na sequência, no versículo 32, quem vem? Maria. Quando Maria chega, o que ela faz? O que ela faz? Olha o texto. Chegando-se ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. Você viu o outro texto que nós lemos? Lá em Lucas, no capítulo 10. Olha o que diz lá. Capítulo 10, versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor e ouvia a palavra. Você vê que coisa? Apareceu o nome de Maria quantas vezes?
2 vezes. O que ela estava fazendo as 2 vezes? Aos pés de Jesus. Olha a terceira vez. São esses 3 encontros que eles têm. João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então aqui já tinha acontecido. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, mais uma vez. Marta está fazendo o quê? Trabalhando. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, chega Maria. Pegou um Lázaro... Pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo. Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Quantas vezes aparece Maria com Jesus? As 3 vezes ela está onde? Aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ela entende de tempo. Se Jesus está, não há nada mais importante do que ir para os pés dele. Maria é uma mulher bem-sucedida, abençoada. Ela é tão bem-sucedida que ela pega um perfume caríssimo e quebra aos pés de Jesus, enxuga com o cabelo, ao ponto dos discípulos criticá-la. Por quê? Porque podia ter feito outra coisa com o perfume, que era muito caro. Mas é uma mulher bem-sucedida. Mulher bem-sucedida, gente bem-sucedida, sabe o momento de fazer o quê? Você vê que coisa curiosa. Às vezes que aparece Marta, ao invés dela estar com Jesus, ela está servindo. É bênção servir. Ela não é uma mulher que não deve ser, não deve pensar bem sobre ela. Mas Maria sabia fazer a leitura do tempo. Você sabe fazer a leitura do tempo? Que tempo que você está vivendo? Você está vivendo qual momento na sua vida? Porque se você não souber fazer a leitura do tempo, você não prospera. Você sabe, uma célula, tem um período de 9 meses a 1 ano para multiplicar. Esse período é dividido em momentos. Há o momento da comunhão, há o momento da evangelização, há o momento da edificação e há o momento da multiplicação. Se não perceber um momento, acaba se confundindo e a célula não prospera. Se a pessoa começar a célula e falar, não, daqui 3 meses nós vamos multiplicar, o que vai acontecer? Vai se frustrar, por quê? Porque não é o tempo. Uma mulher ficou grávida 9 meses. Se nascer antes, prematuro, tem um problema. Se nascer depois, o cordão umbilical pode envolver no pescoço da criança e ter problema também. Então você percebe que perceber o momento é de extrema importância. E eu quero te falar uma coisa. De todo momento que você deve perceber, você tem que saber. Diante do Senhor eu estou sempre prostrado. Você tem momento de comprar, momento de vender. Você tem momento de colher, momento de plantar. Você tem momento para fazer tudo. Mas lembra de uma coisa, sempre aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Maria estava aos pés do Senhor. Quando você vai fazer alguma coisa, você precisa ir para os pés do Senhor. Aconselho tanta gente que vai fazer as coisas porque sentiu. Irmãos, nós não vivemos com base no que sentimos. Nossa vida não é sensação. Você sabe, na igreja dos crentes tem muito isso. Você está sentindo? Você está sentindo a presença de Deus? Não, não é sentir. A nossa vida não é de sensação. A nossa vida é de decisão. Nós decidimos. Os irmãos estão entendendo? Que em nome de Jesus, cadê o tecladista? Pode subir aqui, por favor. Que nesse ano, em nome de Jesus, você prospere. Você perceba o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo. E para todos os momentos, dependa do Senhor. A Bíblia aponta aqui para nós que Maria estava aos pés de Jesus primeiro para aprender. É o que o texto diz. Depois Maria foi aos pés de Jesus para pedir. O que ela pediu? Para ressuscitar o irmão, chorando. E o terceiro momento, que ela quebra o perfume aos pés de Jesus, é um ato de gratidão por tudo que Jesus tinha feito na família dela.
Então ela está aos pés de Jesus para aprender, ela está aos pés de Jesus para pedir, para chorar, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Que em todo momento você esteja aos pés de Jesus para aprender, para pedir e para agradecer. Sabe por quê, irmãos? Quem faz isso não anda ansioso. Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentei ao Senhor os seus pedidos, súplicas e ação de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4 diz isso. Depois você lê na sua casa. Então, Maria não andava ansiosa, mas Marta andava. Você vê que Jesus falou para ela? O que Jesus disse para Marta? Marta, você está preocupada e inquieta. O que é inquieta? Ansiosa. Por quê? Porque não vai para os pés de Jesus para aprender. Não vai para os pés de Jesus para chorar, para pedir. Não vai para os pés de Jesus para agradecer. Vai para Cristo, vai para o Senhor, meu irmão. Em 2025, perceba o tempo, mas em todo o tempo. É tempo de casar? Vai para Deus. Aprende, peça e agradeça. É tempo de empreender? Vai para Deus. Se prostra aos pés de Jesus. O que você vai fazer lá? Aprender, pedir e agradecer. É momento de expandir a empresa, de multiplicar? Vai para os pés de Jesus, lugar que Maria ficava. Assim ela não anda inquieta e nem ansiosa. Mas Marta, que só servia, que só fazia, trabalhava e esperava que Jesus percebesse. Que gostoso esse tempero, Marta. Nossa, como você triplicou a célula. Que gostinho bom. Nossa, você não falta em um culto. Tá fazendo coisa boa para mim. Nossa, você é dizimista e ofertante. Que sabor gostoso. Não, gente assim anda ansioso. Mas aqueles que vão para os pés de Jesus, faz tudo o que o outro faz, mas no tempo certo. Aí não anda ansioso. Não anda inquieto. Marta estava ansiosa, inquieta. Jesus chama ela 2 vezes. Por que Jesus fala o nome dela 2 vezes? Porque gente ansiosa não ouve a primeira vez que Jesus chama. Jesus fala, acalma. Não acalma, tem que falar acalma, acalma. Já viu criança quando machuca? Caiu, machucou. Não adianta você falar calma. Você tem que ir lá e falar calma, 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 calma. Respira, respira, vai passar. Não é assim? Por quê? Porque ela fica agitada. Jesus tem que falar para ela, Marta, 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 olha aqui, Marta, Marta, ó quem sou eu. Você sabe por que Jesus foi parar na casa de Marta? Põe aí para mim, Lucas 9:51. Jesus foi parar na casa de Marta, porque em um dado momento ele falou, chegou a hora de eu morrer em Jerusalém. Lucas 9:51. O texto que nós lemos está em Lucas 10. É logo a sequência disso aqui. Aproximou-se o tempo em que Jesus seria levado aos céus. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aí, aqui nesse texto, ele passa em algumas cidades, ele está caminhando. E aí ele passa pela cidade de Marta, Maria e Lázaro. Quer dizer, eram os últimos dias que Marta poderia ficar aos pés de Jesus. Eram os últimos dias que Marta poderia sentir o cheiro de Jesus. Eram os últimos dias que Marta podia encostar em Jesus. Eram os últimos dias que Marta podia sentar e colocar o seu cotovelo nos joelhos de Jesus. Eram os últimos dias. Mas ela estava ansiosa e inquieta, porque não percebeu o tempo, não percebeu o momento. Gente que não percebe o momento fica inquieto e ansioso. Não percebe o tempo. Resumo final: ansiedade. Aí já vem a depressão, já vem um monte de coisa, porque não percebeu o tempo. Tem coisa que se não consertar naquele dia, não conserta mais. Tem coisa que se não falar naquele dia, não adianta falar depois. É aniversário da esposa, aniversário de casamento. Não adianta você lembrar no dia seguinte. Passou, derramou, já foi. Não dá mais para voltar atrás. Então você sabe, quando você não percebe o tempo, você deixa coisas passarem que depois não volta mais. Isso gera o quê? Ansiedade, depressão,
inquietação. Que em nome de Jesus, em 2025 você perceba o tempo. Você está com dificuldade de perceber o tempo? Eu aconselho você a procurar o líder da sua célula. Abre o coração para ele está preparado para te aconselhar. Nós temos os discipuladores agora. Você já sabe, apresentamos cada um deles aqui. Procura o discipulador. Você precisa ter uma conversa comigo? Manda uma mensagem. Nós nos encontramos, tomamos um café, se for possível, se der, se você puder, se eu puder. Acertamos a agenda. Mas é importante você perceber o tempo. Domingo, 10 da manhã. Domingo, 18 horas. É tempo de culto. Você precisa se organizar para isso. Lógico, tem situações, já teve na minha vida. Teve na vida da minha esposa, teve na vida de todo mundo. A minha primeira filha, eu ia pregar domingo, e a minha filha nasceu, estourou a bolsa, 6 horas da manhã. Não deu para mim estar. Tive que viajar, não deu para mim estar. Mas assim, a minha casa sabe, domingo é tempo de culto. Domingo é dia de culto, não tem conversa. Mas quando você negocia, você está fazendo o quê? Você está negociando o tempo. Resultado final, ansiedade, inquietação. Não estou falando isso só para defender o culto, não. Eu quero defender que você perceba o tempo das coisas. O momento das coisas. O dia de fazer o quê? Hora de fazer o quê? Momento de fazer o quê? Eu ainda quero falar mais sobre isso. Mas só que não vai ser possível falar domingo que vem, porque domingo que vem é a formatura. E não vai dar para falar no outro domingo, porque nós vamos fazer o culto de honra aos anfitriões. Mas eu quero pregar mais um domingo falando sobre o tempo. Para você perceber o tempo. Os ciclos da vida. Você percebeu que nós lemos lá em Salmos 90? Que quem escreveu os Salmos 90, tudo indica que foi Moisés. O único salmo que ele escolheu, que ele escreveu, é o Salmo 90. E lá diz assim, que alguém vive bem 70 anos. Se tiver muito vigor, 80 anos. Mas esses 10 anos é de dor e cansaço, o texto diz. Portanto, um tempo normal de vida é 70 anos, que dá 10 ciclos de 7 anos. Porque na Bíblia, as coisas são separadas em tempos de 7. 7 em 7 anos. Quando dá 7 anos, 7 tempos de 7 anos, forma 49, não é? 7 tempos de 7 anos. Um tempo tem 7 anos. 7 tempos tem 49 anos. O ano 50, a Bíblia chama de ano do jubileu. Que é o ano que o escravo era perdoado e ele não precisava mais continuar sendo escravo. Olha que interessante. Não é sugestivo isso para pregar? 50 anos, agora você está livre. Seus filhos estão livres, vocês estão livres. O uso da terra, alguém comprou uma terra. Ele pode usar essa terra por 50 anos. Depois, essa terra volta para o antigo proprietário. Era assim na Bíblia. Chama o ano da redenção, o ano do jubileu. Então eu pretendo falar isso no primeiro domingo de fevereiro, sobre os ciclos da vida. Então, eu sei que o primeiro domingo de fevereiro ainda está distante. Você não vai deixar de vir nos 2 domingos que tem. Mas eu queria que você estivesse com o ouvido atento para saber sobre isso. Porque eu quero, irmão, que você prospere em paz. Eu quero que você avance com facilidade. Eu quero que você seja carregado pelo Senhor. Para isso você precisa ter um coração sábio. Como que eu tenho um coração sábio? Aprendendo a fazer a contagem dos meus dias. Aleluia, irmãos. Você foi edificado aqui hoje? Tem certeza que você foi edificado? Então eu quero que você tenha uma manifestação aí no seu lugar e fique de pé. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.